É água mineral ou é água de coco? Por onde a gente anda é água mineral. E um dia fui pregar numa cidade chamada Souza, no interior da Paraíba. Tem algum paraibano aqui? Opa, minha conterrânea. Tem mais? Opa, outra aqui. Opa, e cearense, tem algum? Dizem que todo lugar tem um cearense. Não existe lugar do mundo sem um cearense. Cearense tem uma estratégia organizada de invadir todos os espaços do mundo. Interessante que a gente foi almoçar na sexta-feira e aí a moça do restaurante perguntando o que é que eu queria e tal. Aí depois que ela serviu, eu olhei para ela e perguntei assim, você é de onde? Ela arregalou os olhos, tomou um susto. Eu disse, eu sou do Ceará. Eu disse, quando você abriu a boca, eu já sabia que você era do Ceará. Eu sou paraibano, nascido em Campina Grande, criado em Fortaleza durante 17 anos, depois morei 12 anos em Recife, e casei em Fortaleza, mudamos para Recife, nossos filhos são todos pernambucanos, e hoje a gente mora nessa cidade chamada Caruaru, que, como o pastor falou, né, a nossa região estava há 6 anos sem chuva. Mas quando a gente fala 6 anos sem chuva, gente, é 6 anos sem chuva mesmo, sem chuva. Todos os reservatórios secando assim, na lama, no lodo. Há pouco tempo, o governo teve que fazer uma transposição de um rio lá perto, um dos poucos que ainda tinha água, para a barragem, porque senão agora em maio nós chegaríamos ao caos total, a calamidade, sem água a nossa cidade. E a previsão era que esse ano não chovesse de jeito nenhum. Todas as previsões humanas, né? E aí, de repente, Deus mandou muita chuva. Ontem começou a chover 5 horas da tarde, e a última mensagem que a minha esposa passou agora de manhã, ainda não tinha parado de chover. Isso é bom? É, mas as implicações também são muito grandes. Nós moramos num duplex, não é num triplex, tá? Num duplex, e a parte de cima inundou tudo, né? Assim, caindo a água, tem a telha, tem a laje e tem o gesso, passou tudo. A água desceu, e eu fiquei preocupado se nosso quarto de estudos, nosso quarto de dormir, os shoppings da cidade, a água caindo a cântaros. O pessoal fica mandando, muita facilidade agora de imagens e vídeos, mandando assim a cidade, muitas casas. Irmãos que tinham saído de casa, inclusive alguns que foram socorrer e ajudar a minha esposa nesse tempo que ela está enferma. No caminho de volta para casa, tiveram dificuldade para chegar, né? Alguns tiveram que ir para a casa de parentes para tentar ver se a água baixava um pouco mais. Então, é motivo da gente dizer graças a Deus, amém, obrigado, Senhor, pela resposta da oração, e, ao mesmo tempo, sempre tem algumas implicações. Sim, mas eu estava falando da cidade de Souza, na Paraíba, né? E eu tenho essa mania de falar uma coisa, aí dou uma volta, tá? Aí, a água que foi servida num copo de vidro, muito bonito, só que era uma água assim, uma cor diferente, turva. E eu imaginei, bom, será que essa água está limpa, está boa? Mas quando eu tomei, gente, era água de coco. Que maravilha, né? Água de coco, uma delícia, né? Foi a única cidade que serviram água de coco para o palestrante. Fica a dica aqui, viu, pastor Wagner? Muito bem. Então, ontem a gente passou o dia trabalhando aqui sobre muros que a gente constrói, que nos afastam uns dos outros como casais, pontes que a gente pode também construir, que nos ajudam a aproximar um pouco mais. Vimos sobre sonhos que algumas vezes a gente constrói e que são frustrados, mas ao mesmo tempo algumas possibilidades da gente investir para que esses sonhos possam ser renovados. E também concluímos com o tema da oração, aquele projeto muito especial, e fica a recomendação, a orientação, o desafio para todos os casais, para a gente desenvolver esse projeto de oração juntos. 5 minutos por dia, durante 40 dias, é para pegar no tranco, né? Depois dos 40 dias, a gente vai em frente e a gente continua vivendo uma vida de oração. E antes da nossa reflexão nessa manhã, eu quero mostrar um pouco para os irmãos, que a gente chama, até a semana passada eu chamava slides de ministério, tá? São os slides de ministério, um pouco do que a gente faz,
o nosso projeto. E aí o pessoal lá em Bombinhas falou assim, mas não existe mais slide, agora é PowerPoint. Então, a partir de hoje, não é mais slide de ministério, PowerPoint do ministério, ok? Então, um pouco do que nós somos e o que a gente faz. Essa é a minha esposa, Rosélia, e nós criamos um projeto chamado Casa Familiar. É uma sigla que quer dizer Centro de Assessoramento à Saúde Familiar. Esse projeto cresceu no coração da gente a partir da nossa convivência com muitas instituições que trabalham, que tratam nessa área, muitas leituras, muitos estudos, uma vida a partir de um chamado que Deus nos fez para trabalhar. Então, hoje nós somos missionários da CEPAL, nós somos ligados a uma instituição chamada EIRENE do Brasil. A palavra EIRENE quer dizer paz, harmonia, bem-estar, no idioma grego, que é o equivalente ao Shalom do Antigo Testamento, que quer dizer também paz, harmonia, bem-estar. E também trabalhamos com a Envisionar, somos credenciados da Envisionar, que eu creio que é muito conhecida da igreja, através do pastor Josué Campanhã, que foi diretor da CEPAL durante muitos anos e que é amigo nosso. Essa é a nossa visão. Famílias melhores fazem uma sociedade melhor. Vamos dizer juntos? Ok. Então, essa é Rosélia, essa é a nossa pequena tem 15 anos, tá? Tayane, esse é o Thales, que tem 28 anos, casa em setembro, ele fez psicologia, psicólogo, e esse é o Tarsis, que tem 24 anos, que é dentista. E essa aqui é a nossa Tita, a nossa cachorrinha. A gente estava pregando lá em Macaé e o pastor Marcos, a gente mostrou esses slides aí. Aí o pastor Marcos perguntou assim, mas você não tem nenhum bicho em casa? Assim, não tem... eu fui ver nos arquivos do computador, estava a foto da Tita, né? E como vocês puderam ver, lá em casa todos os filhos começam com T, né? T. Thales, Tarsis, Tayane e Tita. E Tita tem uma carteira de vacinação. Tita Nobre Quaresma de Araújo. A minha filha ajeitou bem, fez um negócio bem arrumadinho, né? Essa é a nossa Tita. Quando a gente pega na mala, ela baixa a cabeça, né? De tristeza. Quando a gente chega, ela faz um barulho, se joga em cima da gente. É a nossa cachorrinha de estimação. Quem tem animal em casa sabe como é que é o comportamento deles. Então, nós trabalhamos com casamento e família e essa é a nossa família, a família que Deus nos deu. Não é uma família perfeita, mas a gente tenta, a gente luta nessa caminhada, né? Esses são alguns dos nossos programas dentro desse projeto grande. Qual é o primeiro programa? O primeiro programa é o BEM, que a gente chama de BEM, que são as bases do enlace matrimonial. Por que a gente chama de BEM? Porque quando a gente começa a namorar com a menina, namorar com o rapaz, como é que normalmente a gente chama? Ele ou ela? Meu bem, né? Meu bem para lá, meu bem para cá. E alguns brincam dizendo assim, depois que casa, que discute, que não consegue resolver, que separa, meus bens para cá, teus bens para lá. Então, o BEM é um programa que a gente trabalha com pessoas. Antigamente eu falava assim, com jovens, quando a gente começou era com jovens casados, ou com jovens que desejam casar. Mas hoje a realidade é bem outra. A gente acompanha muitos casais já em segundos casamentos, e a gente sempre orienta. Olha, certo, se não deu certo no primeiro, vamos tentar ver se agora a gente acerta, né? Deus é o Deus da segunda chance, Deus da oportunidade. Então, a gente trabalha com esse programa porque a gente acha que é muito importante trabalhar a base do casamento, né? E o material é esse, chamado O que é o casamento, que a gente trabalha em cima de Gênesis 2:24, deixar, unir-se e tornar-se. E esse é o que a gente chama de PARE, que são palestras afetivas com reflexões espontâneas. Então, uma vez por ano, a gente junta um grupo de casais, boa parte do nosso grupo, que se reúne toda quarta-feira, e faz um retiro. A gente chama de PARE porque é um tempo de parada, vai o casal sozinho, sem filhos, um fim de semana ou alguns dias a mais, para a gente, às vezes, curtir o espaço nos quais a gente vai, mas também ter um espaço de aprofundamento. Esse aqui
Já foi o quarto que a gente fez numa cidade chamada Triunfo. Triunfo é a cidade mais alta do estado de Pernambuco, fica a 1.040 metros, 1.010 metros de altitude, tem uma colônia de férias do SESC, e a gente foi para lá com essa turma. No ano passado nós fomos para Gramado, de 10 a 15 de setembro, lá na Pousada Betânia, e ficamos ali esses dias visitando aquele lugar maravilhoso, e também à noite nós tínhamos umas reflexões sobre a saúde conjugal. Nós temos o TAP, que é um outro programa. TAP a gente chama de Terapia e Aconselhamento Pastoral, que é para pessoas, casais e famílias que desejam apoio. Temos uma sala alugada na cidade e damos assistência, atendimento. Rosélia é psicóloga, eu fiz o curso de aconselhamento, mestrado nessa área de aconselhamento, também estou cursando psicologia. Tudo a gente pede a Deus mais ferramentas, mais capacitação para que possa servir as pessoas que estão ao nosso redor. Esse é o que a gente chama de PAI, Programa de Assessoria a Instituições, para igrejas, escolas e empresas. A grande maioria das palestras e os lugares onde a gente vai são igrejas, mas o Senhor tem aberto portas também para nós em escolas e empresas. Por exemplo, essa aqui é uma Bonanza, é uma rede de supermercados que tem lá na região. E eles chamaram a gente para trabalhar com todos os gerentes e as esposas, um fim de semana inteiro no hotel, trabalhando as relações conjugais. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Mas se você é um empresário, está aqui nessa manhã, preste atenção nas relações dos seus funcionários. Quem sabe criar alguma coisa com relação a isso. Né? E se a gente fortalece, se a gente ajuda o funcionário, normalmente ele vai repercutir na produção, na sua empresa. Né? Aqui é uma escola. E uma outra coisa, um convite que eu recebi esses dias, a cada 15 dias, eu estou fazendo como se fosse um tipo de capelania de família numa empresa lá na cidade. Num distrito industrial, eles têm um culto toda sexta-feira de manhã, 7 horas da manhã, e aí uma sexta sim, outra não, eles me convidaram para trazer uma palavra sobre família. E eu achei aquilo tão interessante. Aquele homem, aquele cristão, tem uma empresa, ele fabrica sofás, e ele reúne toda sexta-feira os seus funcionários para ter um tempo. É um tempo curto, 20 minutos. A minha fala não chega a 10 minutos, eu preciso ser bem objetivo quando eu falo, mas toda sexta-feira ele está alimentando os seus funcionários com a palavra de Deus. Não é obrigatório, mas é o espaço que ele abre e leva todo mundo para lá. Então isso é muito interessante também, né? Porque fortalece a vida espiritual daquelas pessoas. Esse é um trabalho de capacitação para líderes de grupos de casais e famílias, células. Essa é a que a gente chama a menina dos nossos olhos, a Eirene Conjugal. Eirene Conjugal é um grupo de casais. A gente tem um encontro semanal, um momento de louvor, oração, reflexão sobre a família, e no final a gente tem um lanchinho. E crente fala, lanchinho, né? Sabe como é o lanchinho de crente? Daquele jeito. Então, estamos há 7 anos, todas as quartas-feiras, nos reunindo. Todas as quartas-feiras. E o grupo tem crescido assim, que eu não tenho nem palavras para explicar o ambiente que cresce entre nós, na nossa relação com Deus e na nossa relação uns com os outros também. Tá? Da Irene Conjugal. Essa é a nossa ceia de Páscoa. Eu cheguei lá, já estava tudo pronto, arrumado, fizeram essa mesa linda. O jantar chique, parecia jantar de restaurante. Aquele empenho, aquela vontade de estar juntos. Hoje a gente tem, em média, 15 casais, tem uns 18 inscritos, mas a média de presença é 12 a 15 casais. A gente vai estudando um livro atrás do outro, termina um, a gente começa outro. Estamos estudando agora o Mito da Família Perfeita, o livro que nós estamos trabalhando. Né? E a gente não recomenda que os casais levem filhos, mas tem alguns que não conseguem. Então, a nossa missionária, Tayane, aqui, nossa filhinha, ela cuida das crianças que vão para lá. Temos também um projeto chamado Família Invista Nessa Ideia, que é um programa semanal de rádio. Já há 7 anos também, esse programa semanal de rádio, que a gente trabalha toda semana uma reflexão na área de família.
E antigamente era apenas para 60 pequenas cidades ali ao redor de Caruaru. Hoje, com o advento da internet, o mundo inteiro pode acessar. Às vezes eu mando assim, antes do programa, daqui a pouco vai ter o programa e tal para alguns amigos. Um dia desse, escreveu, mandou uma mensagem dos Estados Unidos. Olha, eu estou ouvindo o programa aqui. É uma coisa assim impressionante, né? Como a internet pode ser uma bênção na vida de tanta gente. Esse é o nosso livro, que eu só trouxe 2, um acabou, vendi ontem, e o outro, talvez para mostrar para vocês, quem sabe a classe de casais do futuro possa utilizar, né? São 13 lições acerca da vida familiar baseado no ciclo vital. Nossos motivos de oração, esse aqui é o número 1, né? Saúde e oportunidade de servir. Estratégias para atingir as famílias. Falar para famílias há 20, 30 anos atrás não é a mesma coisa para falar para as famílias nos nossos dias. Novos parceiros de ministério, nós deixamos o ministério da igreja local, com todo o sustento normal, e saímos para a obra missionária. Então a gente sempre ganha e perde, uma rotatividade de parceiros. E esse ano o nosso carrinho missionário disse: eu estou cansado de tanto rodar, e a gente deixa esse motivo de oração com os irmãos aqui também, que ele já tem rodado mais do que o suficiente, já está dizendo: eu preciso trocar. E claro, a gente não tem todos os recursos para isso, mas a gente tem o maior recurso, que é o recurso da oração, e o Senhor, que é o provedor de todas as coisas, né? Como nós acabamos de cantar. Os nossos contatos, para quem quiser aproximar os vínculos, depois desse tempo, estão aí. Ok? Quero convidá-los a abrir, na Palavra de Deus, o Evangelho segundo São João, no capítulo 2, nós vamos ler os versos de 1 a 10. Então, o meu tempo... Meio-dia? Ok. Evangelho segundo São João, capítulo 2, de 1 a 10. O primeiro milagre de Jesus. Diz assim: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus com seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. Respondeu-lhes Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Disse então sua mãe aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Vamos repetir juntos essa expressão? Ora, estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. É uma unidade que alguns dizem que entre 80 e 120 litros de água. Ordenou-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. Encheram-nas até em cima. Então lhes disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Quando o mestre-sala provou a água tornada em vinho, não sabendo de onde era, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao noivo e lhe disse: todo homem põe primeiro o bom vinho, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe com a sua palavra que nós acabamos de ler. Amém? O milagre no casamento. Milagre nos nossos casamentos. Todos nós desejamos que milagres aconteçam na nossa vida. Nos nossos casamentos, às vezes, né? Nós, algumas vezes, esperamos que alguma coisa rápida, momentânea, instantânea aconteça. É muito interessante olhar para a Escritura, para a Bíblia, e ver que, se a Bíblia fosse uma pintura, se a Bíblia fosse um quadro como aquele
está ali, aquele lindo quadro daquela cachoeira, as suas 4 molduras seriam o assunto família. As 4 molduras da Escritura, se ela fosse um quadro, uma pintura, seriam o assunto família. O capítulo 1 de Gênesis, capítulo 1, diz que Deus criou o homem e a mulher conforme a sua semelhança. Então, o primeiro capítulo da Bíblia já começa falando sobre família. E Deus criou o homem e a mulher, o casal. O último versículo do Velho Testamento diz assim: e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. E é um detalhe interessante, presta atenção, que o capítulo 1 de Gênesis fala sobre um casal. O último versículo do Antigo Testamento fala sobre o casal e filhos. Seria a segunda madeira da moldura. A terceira madeira da moldura, o início do Novo Testamento. O que é que diz o capítulo 1 de Mateus? Mateus, o Novo Testamento, capítulo 1, começa falando sobre a genealogia de Jesus. Começou com um casal, ampliou para um filho, agora tem uma família grande, aquela família extensa. A família extensa. E como é que termina a Escritura? Apocalipse 22, 17, diz assim: o Espírito e a noiva dizem, vem. A Bíblia termina a sua história, uma grande cerimônia de casamento, a festa de casamento, entre o noivo e a sua noiva, a sua igreja. Então, isso nos mostra, a minha forma de ver isso é que Deus dá muita importância à família, muita importância. Eu fico imaginando assim, é como se a moldura da Escritura fosse a família e todas as outras coisas tivessem sido colocadas ali nessa história bíblica. Mas eu penso que Deus não dá apenas importância à família, mas Ele dá prioridade à família. Deixa eu perguntar uma coisa aqui para os irmãos. Se Jesus tivesse começado os seus milagres com a ressurreição de um morto, por exemplo, será que teria dado uma repercussão maior? Sim ou não? Olha, chegou um rapaz aí, apareceu, vem lá da Galileia, né? Não sei, lá de Nazaré, não sei se a gente pode confiar muito, mas ele já ressuscitou um morto. Ressuscitou um morto. Ou fazer um deficiente físico voltar aos seus movimentos normais, ou um cego de nascença voltar a enxergar. Aparentemente isso daria uma repercussão midiática muito maior. Mas ele não escolheu fazer um milagre de grande repercussão midiática. Ele escolheu priorizar os seus milagres, a sua ação como Deus, num casamento. Foi num casamento que Jesus realizou o seu primeiro milagre. E eu fico muito feliz com isso. Eu fico animado com isso. E esse milagre, ele tem algumas lições para a gente aprender, que são lições muito importantes. A primeira lição, nos diz o versículo 2, do capítulo 2 do Evangelho segundo São João, que Jesus foi convidado para aquele casamento. Jesus foi convidado. Se nós desejarmos milagres dos nossos casamentos, a primeira coisa que nós temos que fazer é convidar Jesus para morar nas nossas casas. Convidar Jesus para dentro de casa. Amém, irmãos? Convidar Jesus para dentro de casa. Mas hoje ele não pode mais vir fisicamente. Como nós vamos então chamar Jesus para dentro da nossa casa? Nós vamos chamar, convidar, trazer os valores de Jesus. Os valores de Jesus. E a gente podia pensar aqui num monte de valores, mas eu quero pontuar apenas 3
para ser bem objetivo. Primeiro, nós precisamos, cada dia, renovar o valor da oração dentro das nossas casas. O valor da oração. Jesus era um homem que orava, ensinava a orar, insistia para que as pessoas orassem. Não desanimem, vocês estão dormindo, acordem, vamos orar. Não é possível nem uma hora de oração. Ele insistia com aqueles que estavam do seu lado. Ele mesmo orava, mesmo sendo Deus e filho do Deus vivo. Todo esse mistério que a gente não consegue decifrar. Mas ele mesmo tinha uma prática constante de oração. Então, trazer Jesus para dentro das nossas casas é orar constantemente. É orar antes das refeições. É ter prática de oração quando nós somos casados sem filhos e quando os filhos chegam. Colocar os filhos para orar também, para estimular a vida de oração. Essa é a primeira coisa. A segunda é aquele hábito muito antigo que para muitas famílias está se perdendo. É o hábito do culto doméstico. Culto doméstico. Tá? E eu quero bater nessa tecla, estimular, incentivar, trazer uma renovação. Talvez a sua casa, o seu lar, já tenha tido culto doméstico. E hoje, em virtude da correria, do dia a dia, de uma série de coisas, de um monte de ocupações, jogamos o culto doméstico para lá. Essa coisa do hábito é muito interessante. Eu fui criado numa família que havia culto doméstico sempre. Sempre no café da manhã, meu pai já levava a Bíblia com a revistinha da escola dominical e tinha aquelas leituras diárias, né? Os mais antigos talvez lembrem aqui. Tá? E aí todo dia ele lia aquela leitura, lia aquele texto, e aí ficava perguntando, e aí você, entendeu o quê? Fale, diga alguma coisa. Né? Nós éramos estimulados a refletir. E tínhamos um momento de oração, trazer a palavra de Deus para o centro das nossas mesas, das nossas casas. E em terceiro lugar, como que a gente pode trazer Jesus, convidar Jesus para os nossos casamentos? Participando e levando os nossos filhos para comunidades cristãs sadias. Levando as crianças, participando. Porque a Bíblia nos diz que a nossa fé, ela vem pelo e ouvir a palavra de Deus. Então é constantemente. Claro que a gente pode escutar em casa, pode escutar até na TV, pela internet e tal, mas aqui a gente tem a vida comunitária. É o espaço no qual a gente se relaciona uns com os outros. Então Jesus foi convidado. Se o seu casamento, por acaso, nessa manhã, precisa de um milagre, a primeira orientação que nós temos da palavra de Deus é que a gente tem que chamar Jesus, chamar os seus valores, para dentro desse casamento, ele tem que vir para dentro. A segunda coisa nesse texto que nos chama a atenção é a seguinte, que mesmo a presença de Jesus não evita as crises nos nossos casamentos. Jesus foi convidado, mas o vinho acabou. Acabou o vinho naquele casamento. E a Bíblia nos mostra que o vinho está sempre ligado à alegria. Alegria. É como se aquele casamento tivesse perdido a alegria. Como se o casamento tivesse perdido a cor, o cheiro e o gosto. Num ditado mais popular, como se o casamento tivesse dado com os burros na água. Só estava água. Água. Ele não evita que a gente passe por crises de saúde, crises financeiras, crises de relacionamentos, outra crise qualquer. Jesus não evita as nossas crises. Ele está presente junto conosco na crise. Ele está ao nosso lado, ele está ali junto. Mas ele não deixa que a crise não aconteça. Às vezes ele até deixa que ela aconteça para que a gente possa se relacionar melhor com ele. E como é que a gente vai se encaminhar diante de uma crise? Aí Maria ficou muito preocupada e eram amigos dela, a mãe de Jesus, e aí ela tentou fazer alguma coisa, chega para Jesus e diz, olha, eles não têm mais vinho. Eles não têm mais vinho. E Jesus, numa atitude, aparentemente para nós até forte, ele se volta para sua mãe e diz, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora? Ainda não está na hora. Ela se volta para os empregados, os serventes daquela festa, e diz assim,
fazei tudo o que ele vos disser. E no meu entendimento, a chave dessa história toda está aqui. Fazei tudo o que ele vos disser. O milagre acontece quando a gente obedece. Podemos dizer juntos? Em geral, os milagres na Escritura estão diretamente relacionados à obediência. Só um exemplo para não contar muitos. Naamã, general Ciro, possesso de uma lepra, possuído de uma lepra. E aí, o profeta manda o recado, dizendo, vai lá, mergulha 7 vezes no Jordão, você vai ficar curado. E ele fica chateado, porque ele diz assim, eu imaginei que o homem de Deus, o profeta de Deus, fosse chegar e impor suas mãos sobre mim, fazer uma oração fervorosa, e a lepra ia sumir. Lá na minha terra, tem muitos outros rios mais limpos do que esse Jordão. E ele me mandar fazer isso, e aí os seus amigos, e aparentemente Naamã era um homem benquisto, porque eles chamam meu pai, Meu pai, se ele tivesse pedido uma coisa difícil, complicada, o senhor não faria. Vamos lá, vamos tentar. E eu posso imaginar Naamã 1 vez, 2 vezes, 3, 4, 5, 6, e olha para o braço e diz, eu não disse? E a Bíblia diz que quando ele mergulha 7 vezes, e ele sai da água, a sua pele se tornou tão limpa, como a pele de uma criança. O milagre acontece quando a gente obedece. Não é o milagre pelo milagre. O milagre não é para satisfazer os nossos desejos, mas as nossas necessidades. E quando eu penso sobre isso, eu lembro de uma senhora que me procurou uma vez para aconselhamento. Na verdade, ela ia de vez em quando no gabinete para a gente conversar. E ela tinha uma vida assim bem angustiada, chorava muito. Ela tinha tido um caso com um homem casado e tinha uma filha com esse senhor. E ele continuava casado com a esposa, morando na casa junto com a esposa, e tinha casos fortuitos com ela, e era o pai daquela filha dela. E ela vinha, chorava, contava a história. E um dia, quando a gente estava terminando o aconselhamento, ela perguntou, o senhor pode orar por mim? Eu falei, claro, vamos orar. Eu tenho um motivo de oração. Meu motivo de oração é o seguinte, eu quero pedir para o senhor orar para o pai da minha filha separar da esposa dele e vir morar comigo. Eu disse, minha irmã, eu sinto muito, mas essa oração eu não faço. Foi que eu me lembro, foi a única oração que eu não fiz, que alguém me pediu que eu não fiz. Disse, olha, eu posso orar para Deus lhe mandar um varão que ame a você, que ame a sua filha, que vocês possam reconstruir a vida, que possam encontrar um espaço, que vocês possam ser felizes. Mas orar para alguém separar e... Não é o milagre pelo milagre. Milagre não é para satisfazer desejo nosso para prejudicar o outro. Não. Os milagres acontecem para que a graça do Senhor, o poder de Deus, o amor de Deus seja manifesto na vida humana, nas relações humanas. Então, o milagre acontece quando a gente obedece. E aí Jesus chama aqueles rapazes, aí diz assim, encham esses potes de água. E o interessante foi que eles encheram. Prestaram atenção nesse detalhe? Interessante que eles encheram. Nenhum deles questionou assim, ô moço, o senhor não sabe que em casamento a gente não serve só água? Em casamento a gente serve vinho. A gente vai encher esse pote de água para quê? Se as pessoas lá do lado de fora da festa, elas estão esperando vinho, por que nós vamos encher isso aqui de água? Eles obedeceram e não questionaram. E depois Jesus disse, agora leva uma amostra lá para o mestre Sala, que era o chefe do buffet da festa. E eles levaram. E na minha cabeça, eu fico assim,
eu vou lendo os textos, eu fico viajando. Fantástico Mundo de Bob, conhecem? Fico imaginando assim essas coisas, né? Como é que aquilo aconteceu? Eu fico imaginando quando eles estavam no caminho entre o pote e o mestre-sala, aconteceu o milagre da transformação da água em vinho. E quando o rapaz experimenta, ele diz: que vinho gostoso! Esse casamento é um casamento diferente. Casamento diferente. Normalmente, os casamentos acontecem assim. No começo da festa, serve-se o vinho bom, o vinho gostoso. E aí o pessoal toma. Quando o paladar já está adormecido, aí você empurra qualquer vinho que o pessoal... Normalmente é assim, mas esse casamento é diferente. Você guardou o bom vinho para o fim da festa? Que coisa! Lição maior que nós tiramos dessa história, meus amados amigos, meus amados irmãos e irmãs, é que o melhor do nosso casamento é no fim da festa. Ainda tem muita coisa boa para vir no nosso casamento. Não é a crise que deve acabar o nosso casamento, a crise deve nos fortalecer. Se a gente obedecer os valores cristãos, os valores de Jesus, as orientações de Jesus, as crises não vão destruir os nossos casamentos. Ao contrário, depois de uma crise o casamento fica melhor, o vinho vai ficando cada vez mais gostoso. Nós temos visto as estatísticas sobre separações, divórcios, e longe de mim qualquer tipo de julgamento, jogar pedra em ninguém, cada um sabe onde o seu sapato aperta, mas está crescendo de forma assustadora. As pessoas estão desistindo muito fácil. A menor crise já descarta, joga o outro para lá. Essa ideia de conversar, como a gente aprendeu ontem, a DR, fazer essa DR, discutir a relação, vamos conversar de novo, diga o que você pensa, e diga o que você pensa também, e a gente conversa e vai em frente. As relações humanas estão muito descartáveis. Nós vivemos num mundo do descartável, e não compensa mais consertar. As coisas não compensam mais consertar. E aí isso respinga nas nossas relações humanas. Não compensa mais consertar. Joga o outro fora. Não, o casamento não acabou quando acabou o vinho. O melhor da festa está no final. O melhor da festa é aquele momento que você pode sair na rua com a sua esposa, de mãos dadas, cabelos brancos, andando devagar, um esperando pelo outro, ajudando o outro. Esse é o melhor da festa. A Bíblia diz que a gente tem que deixar unir-se, tornar-se uma só pessoa. E a gente vai se tornando uma só pessoa nessa caminhada. É nessa caminhada. Essa história tem muitas outras lições que a gente poderia tirar. Mas eu quero enfocar isso nessa manhã. Primeiro, vamos convidar, se ele ainda não está na nossa casa, trazê-lo para dentro, com oração, com a sua palavra, também participando de comunidades cristãs sadias. Segundo, entender que mesmo a presença de Jesus não vai evitar que nós passemos por lutas e dificuldades, que algumas vezes a gente possa olhar para o nosso casamento e dizer, mas que casamento aguado. Mas essa água pode se transformar num vinho cada dia mais novo, cada dia mais gostoso. Jesus trouxe o melhor vinho para o final da festa. Amém? E eu quero orar com os irmãos nessa manhã. Feche os seus olhos, baixe a sua cabeça, por favor. E eu quero perguntar, como está o seu casamento? Como está a sua família? Será que ele está precisando
de uma intervenção milagrosa da parte de Deus? Se o seu casamento precisa de algum milagre, de uma intervenção da parte de Jesus, peço que você se levante onde você está nessa hora, que nós vamos orar, pedir que Ele venha, toque na sua vida, na vida do seu esposo, na vida do seu marido, na vida dos seus filhos, na vida da sua família. E juntos nós vamos pedir que o mesmo Jesus que fez aquele milagre há mais de 2000 anos atrás, Ele possa também realizar, proporcionar um milagre na sua vida. Você deseja isso? Coloque-se de pé, junte a esses irmãos. Embaixo, na galeria também. Vamos orar. Senhor, Deus de milagres, nós acreditamos nos milagres vindos da parte de Jesus, milagres genuínos, verdadeiros, originais. E quantas vezes, Pai, nossas casas, nossas famílias, nossos casamentos precisam da Tua intervenção direta, do Teu amor, da Tua bondade. Ó Jesus, quantas vezes nós temos nos distanciado, nos afastado do Senhor. Às vezes as lutas externas também invadem a nossa casa, as tentações, as influências do mal, do mundo, invadem as nossas vidas e os nossos lares, de tal forma que a gente fica desorientado, a gente fica sem cor, sem cheiro, sem gosto, sem graça. Quantos maridos têm perdido o afeto, o carinho pela esposa? Quantas esposas já não suportam mais situações difíceis dentro de casa? Quantos filhos têm perdido a graça de viver naquela família? E nessa manhã, Senhor, nós pedimos que do alto, dos céus, possa vir um milagre sobre as casas desses irmãos. Nós pedimos isso em nome de Jesus. E pedimos também que o Senhor possa nos dar motivação, direção, orientação, para que a gente possa obedecer às Tuas orientações. Para que, na obediência do Senhor, nós possamos visualizar, nós possamos vivenciar, nós possamos experimentar milagres nos nossos casamentos. É no nome dEle, o Senhor dos milagres, que nós te oramos nessa manhã. Amém, amém. Deus abençoe a todos. Podem assentar em nome de Jesus. Pastor Marcos. Você pode ficar de pé e dar a mão para o seu irmão que está do seu lado e cantar, celebrar que você crê no Deus do impossível. Quando tudo diz que não, e parece que já não tem mais o que fazer, você chegou ao fim da linha, não tem mais solução para a sua vida, para a sua família, para o seu casamento. Celebre conosco.